Para muitos marinheiros, as regiões do fundo do mar eram áreas temíveis comparáveis ao abismo e aos 9 infernos. Na escuridão sob a pacífica superfície azul havia inúmeros monstros marinhos estranhos, avidamente olhando para os navios. Ou melhor, nos seres da superfície. Se um navio fosse destruído e um monstro marinho estivesse por perto, basicamente não havia chance de sobrevivência. Para os marinheiros, aqueles que haviam conquistado os mares profundos eram os verdadeiramente fortes, dignos de reverência. A noite se aprofundou, e a superfície sombria do mar era como um monstro aterrorizante abrindo sua boca, esperando por sua chance de devorar tudo. Sua paz foi quebrada por uma tremenda frota pirata, cruzando com o poder de um conquistador. No maior navio blindado magicamente havia uma bandeira carmesim. A bandeira parecia tingida de sangue e tinha o símbolo de uma caveira e punhal nela. Nos mares exteriores de Dambrat, esta era uma lenda terrível. Os Tigres Escarlates. Eles destruíram os piratas Tigershar e os Esqueletos Negros originais, e eram um grupo pirata de larga escala que havia invadido os mares exteriores. Havia rumores de que o líder dos Tigres Escarlates, a Feiticeira Escarlate, era um demônio do abismo. Ela se banhava no sangue fresco dos vivos, usando seus corações para manter sua força e beleza. Nesse ponto, o nome da Feiticeira Escarlate chegou ao continente, aterrorizando criancinhas chorando à noite. Esta bruxa escarlate cujo nome medroso se espalhara por toda parte estava atualmente no convés, olhando para a distância com uma expressão de antecipação em seus olhos. Há muito tempo, não vejo, prima Isabel. Uma figura escura desceu do céu como um falcão noturno, trazendo com ele ventos furiosos. Leilin observou seu primo, que parecia ter mudado muito, mas não de todo. Ela o cumprimentou com um sorriso. Então você só lembra de mim agora? Já faz 4 anos. 4 anos inteiros! Exclamou Isabel maliciosamente, embora seus olhos parecessem brilhar. Depois, ela gritou com os piratas que haviam sido alertados. Por que você saiu? Isto não é uma invasão. Volte, ou eu vou te pendurar no mastro de bandeira amanhã por 3 dias inteiros, em seguida, cortar seu dia *K para ir com um pouco de álcool. Era evidente que Isabel tinha grande prestígio aqui. Depois do rugido veio o som das portas e janelas se fechando. Você não mudou nada. Leilin esfregou o nariz e riu. Isabel ainda era a mesma de anos atrás, embora seus longos cabelos dourados se tornassem muito mais curtos, e ela estava escondendo especificamente uma área em sua testa. Meu senhor! Meu senhor! Alguns outros líderes correram para o convés, parecendo emocionais. Milímetros. Karen, Robin Hood, Ronald. Todos vocês estão bem? Leilin os chamou pelo nome, um por um. Deuses, tudo está indo bem. Robin Hood foi um soldado da família de Leilin e foi o primeiro a falar. Boa. Vamos ter uma reunião depois disso. Isabel rudemente mandou os outros líderes embora e olhou para Leilin, causando algum medo. Onde está o meu presente? Isso. Leilin riu ironicamente e produziu a espada do dragão vermelho. Eu acho que combina com você. Eu já te disse quando conversamos. Asterisco Rumble. Asterisco Isabel nem sequer escutou até o final. No momento em que viu a bainha do dragão, seus olhos brilharam com um olhar maravilhoso. Ela era quase bárbara quando pegou a espada das mãos de Leilin antes de se afastar. Asterisco rugido. Asterisco uma ligeira aura dracônica explodiu, acompanhada dos furiosos uivos e rugidos de um dragão. A luz vermelha piscou na lâmina, trazendo consigo vestígios de chamas. Lendário. Um item lendário que passou por um excelente encantamento. Isabel era pirata há muitos anos e seu julgamento era muito melhor do que antes. Ela viu através disso instantaneamente. O que você acha? Você gosta disso? Perguntou Leilin. É minha. Esta pergunta não precisava de resposta. Apenas a expressão de Isabel era suficiente. Milímetro, é bom que você goste. Além disso, temos algumas coisas para discutir. Vamos para o seu quarto? Sugeriu Leilin, e ele viu o rubor que subiu em seu rosto.
Ele não pôde deixar de esfregar o nariz desajeitadamente, sentindo-se como se tivesse sido insolente. No entanto, Isabel ainda fez o que Leilin desejou e levou-o para o quarto dela. As cortinas cor-de-rosa, o dossel, o tapete carmesim e obras de arte com estilos variados se misturam para formar um visual único. Esses eram todos os tesouros que Isabel roubara. Um incenso penetrante penetrou nas narinas de Leilin, ocultando o cheiro do mar. As fêmeas eram obviamente mais atentivas do que os machos. Na verdade, eu estou preparado para resolver os problemas com os bárbaros de uma só vez. Odd e Tillen parecem estar saindo da linha ultimamente. Os olhos de Leilin foram treinados em Isabel, mas pelo que parece, há algo mais importante com o qual temos que lidar agora. Ele foi para frente, empurrando levemente a franja dela. Algumas escamas estranhas já haviam aparecido na borda da testa da garota. A demonização já chegou tão longe? Leilin franziu a testa ligeiramente. Não se preocupe com isso. Eu estou realmente sentindo a convocação do abismo ainda mais. Quem sabe, eu poderia cair a qualquer momento. Isabel tinha uma expressão resoluta no rosto. Eu também sinto isso. Mas isso não parece difícil de resolver. Leilin acariciou seu queixo e viu a esperança em seus olhos. Bem, você confia em mim? Leilin sinceramente olhou em seus olhos. Quem, senão você? Isabel abaixou a cabeça. Bom. Com o movimento do dedo de Leilin, uma barreira apareceu silenciosamente. Eu preciso que você coopere comigo e faça o que eu disser, certo? Ele a instruiu cuidadosamente, um tubo de ensaio contendo sangue vermelho dourado aparecendo em suas mãos. Milímetro. Isabel balançou a cabeça ligeiramente, de repente corando um pouco. O sol da manhã subia do leste, brilhando ondulações douradas parecendo escamas de peixe na superfície do mar. Como você se sente? Leilin parecia estar um pouco cansado, apesar de seus olhos ainda brilharem. Eu me sinto melhor do que nunca antes. Isabel tocou a testa. As escamas haviam desaparecido e seu cabelo dourado curto original tinha ficado vermelho como fogo. Felizmente, você não escolheu vender sua alma e só foi corrompido pela demonização. Isso pode ser escondido e neutralizado com uma linhagem mais poderosa, avalia Leilin. Eu nunca pensei que você pudesse transformar pessoas em feiticeiros. Isabel olhou para Leilin, como se lembrasse de algo embaraçoso da noite anterior, e abaixou a cabeça. Na frente de sua prima, ela realmente não tinha mais nenhum segredo. Não é um feiticeiro, mas um feiticeiro. Um Dragon Warlock. Corrigiu Leilin. Bruxo. Isabel testou essa palavra. Eu nunca ouvi falar disso antes. Combinei o lendário sangue do dragão vermelho com o seu corpo. A partir daqui, você controlará o poder do dragão vermelho e poderá até mesmo despertar habilidades mágicas. Leilin não tinha planos de explicar mais e passou uma técnica de meditação para Isabel. Você pode tentar treinar neste poder místico do dragão King no futuro. Vai te fazer bem. O poder místico do rei do dragão? Sorcerers não, Warlocks precisa treinar? Isabel expressou sua confusão. É claro. Leilin assentiu com firmeza. O misticismo do Rei Dragão não era obviamente a técnica de meditação de alto grau que Leilin tinha ganhado em Twiligit Zone. Foi um que ele refinou com isso como base. Leilin tinha encontrado informações sobre as ruínas do Arcanista e com o AI. A ajuda de Chip integrou os dois. Pode-se dizer que, com a técnica de meditação e a modificação da linhagem, Isabel agora tinha o potencial de superar os feiticeiros. Além disso, o sangue do lendário dragão vermelho seria suficiente para reprimir a demonificação por um longo tempo. Bem, vamos conhecer seus subalternos fofos. Leilin se levantou para sair e Isabel seguiu de perto para trás. Para profissionais de alto nível como eles, uma noite sem descanso não era problema. Abrindo a porta, chegaram ao convés e viram os sorrisos duvidosos nos rostos de Robin Hood, Karen e os outros. Evidentemente, as notícias de Leilin passando uma noite em seu quarto se espalharam e deram origem a algumas associações. Inesperadamente, Isabel não ficou furiosa, mas sim se alegrou por dentro. No entanto, ela ainda olhou para eles friamente.
Bem, há muito o que fazer, então vamos discutir isso durante o café da manhã. Leilin há muito havia passado da idade de se importar com isso, e balançou os braços com vigor, trazendo todos para a sala de jantar. Fazendo uso dessa oportunidade, ele se familiarizou mais com os líderes de Isabel. Ele conhecia alguns deles muito bem, mas era completamente desconhecido com alguns outros. Eles devem ter se juntado algum tempo depois que ele saiu. Estamos nos desenvolvendo bem nesses poucos anos, especialmente depois que a Marinha Imperial saiu. Não há organizações opostas deixadas nos mares exteriores. Isabel falou com orgulho. Agora temos 20 grandes navios de guerra com mais de 1.500 homens. Milímetro, você se saiu muito bem. Leilin ouviu atentamente e entendeu melhor o recente crescimento dos tigres escarlates e os bárbaros. À menção disso, Isabel imediatamente se voltou sombria.